Eu sou Guilherme Tucher e hoje no podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais, eu apresentarei um artigo que eu publiquei sobre a consistência do processo de observação e avaliação de professores de natação. Você já parou para perceber que durante os cursos de graduação e mesmo de pós-graduação, a gente aprende a técnica dos nados formais, a gente aprende a como ensinar os nados formais, mas não aprende a observar, a avaliar e a fazer uma intervenção adequada? Assim, esse assunto é importante para que professores e treinadores de natação possam complementar a sua formação para atuar de forma mais adequada e satisfatória. Vem comigo! Para que vocês possam entender então o artigo, eu vou seguir mais ou menos a mesma estrutura que a gente tem nos artigos. Eu vou apresentar uma ideia da introdução, eu vou mostrar para vocês o que já se sabe sobre o assunto. Depois, um pouquinho da nossa metodologia, os principais resultados e o que é importante discutir sobre esse assunto. A gente já sabe, então, que entre os avaliadores, em função das experiências e das necessidades deles, eles têm capacidades ou interesses de observação que são completamente diferentes. Mesmo que a gente tenha aí 3 professores de educação física, por exemplo, se um for professor, o outro for treinador e o outro for pesquisador, o interesse deles na hora de analisar um movimento e o instrumento possivelmente que eles têm para análise desse movimento é completamente diferente. Muitas vezes o treinador e o professor estão muito mais preocupados com uma análise mais qualitativa, que tem um resultado imediato, porque ele precisa fazer uma intervenção de maneira imediata, ele precisa corrigir o movimento que ele está percebendo que não está adequado. Mas, por outro lado, o pesquisador, em função das necessidades do seu interesse e do seu trabalho, ele vai precisar de um instrumento que seja mais preciso, mas em função dessa precisão, tanto o processo de obtenção das medidas quanto de avaliação dessas medidas, ele é mais demorado, ele é mais moroso. Em função disso, então, ele pode ser que muitas vezes não atenda às necessidades do treinador. A ideia não é mostrar que um é superior ao outro, mas em função dos seus interesses serem diferentes, o seu processo de observação, os instrumentos que eles utilizam e também a avaliação, eles são diferentes. Independentemente disso, é muito comum a gente ver na literatura algumas propostas de lista de avaliação ou de listas de checagem que são relacionadas a esse processo de observação do movimento. Essas listas de checagem podem ser mais simples, podem ser mais complexas, ou elas podem, na verdade, estar na cabeça do professor, né? O professor já tem em mente aqueles erros que são mais comuns, aquilo que ele gosta de observar, mas a ideia é que a gente precisa, independentemente da estrutura, a gente precisa de uma ficha de observação que seja simples, que seja objetiva, mas que ao mesmo tempo tenha certo processo de sistematização que permita que aquelas informações que você está obtendo realmente são reais, elas são obtidas a partir de determinados critérios e facilitem o processo de aprendizagem. Qual o problema que eu vejo geralmente com essas fichas de observação? As perguntas que são utilizadas, os critérios que são propostos, muitas vezes não são precisos. Por exemplo, vou apresentar um para vocês aqui que é muito comum. Eu peço para os alunos proporem uma ficha de observação dos nados, aí o aluno escreve assim: para poder avaliar a braçada eu vou escrever: a braçada foi realizada corretamente. Opa, o que é exatamente corretamente? O que é corretamente para os professores? Existe uma faixa dentro da qual a gente considera que o movimento é realizado corretamente. E mesmo que exista essa faixa, isso precisa estar claro para os professores. Se esse processo não estiver claro, tanto de observação quanto de análise desse movimento, essa avaliação, as pessoas vão perceber coisas diferentes, as pessoas vão avaliar de maneira diferente. E mesmo que isso exista, por exemplo, também a gente tem que pensar como a gente vai qualificar isso. Se eu escrevo: a braçada foi realizada corretamente, e as respostas são só sim ou não, e se ele acertou 90% da braçada e só uma parte eu considero que ele errou? Por exemplo, ele não fez a extensão completa do cotovelo na fase submersa, na fase de empurrão ele tirou o cotovelo antes da água, tirou a mão antes da água. Ele acertou a maior parte, eu vou marcar na resposta sim ou não? Então, quando a gente estiver avaliando o movimento do nosso aluno, a gente precisa entender que por mais que na natação o movimento seja cíclico, né, não tem início, meio e fim, essa tradição que a gente tem de didaticamente dividir os movimentos em fases, como se houvesse início, meio e fim, acaba sendo importante para que a gente consiga compreender melhor o movimento e para que a gente consiga perceber melhor aquilo que está sendo realizado. Então, no caso da análise da braçada do nado de crawl ou de qualquer outro nado, seria interessante que a gente pensasse nessas fases
que essas fases fossem analisadas separadamente, se é que esse é o interesse, né? Você pode, às vezes, analisar duas em conjunto ou deixar de analisar uma porque você acha que ela, nesse momento, não é importante, para que você saiba realmente o que está certo e o que está errado. Uma outra proposta que a gente vê como resposta para o movimento que está sendo observado seria parcialmente, não e sim. O que exatamente é parcialmente para você pode não ser parcialmente para mim. O que é parcialmente? Você acertou até cerca de 50% do que eu acho que ele deveria acertar no movimento? Como é que a gente vai quantificar isso? Não é porque uma análise ela é subjetiva que ela tem que ser extremamente imprecisa. Mesmo sendo uma análise subjetiva, a gente deveria determinar certos critérios para que a gente seja o mais objetivo possível. Uma outra proposta de resposta poderia ser que eu já vi nunca, quase sempre e sempre. A gente vai acabar caindo no mesmo problema. O que é quase sempre? O que é sempre? Todas as vezes que ele nada, ele consegue fazer isso de forma adequada? O que seria o quase sempre? Qual é o percentual de quase sempre? Então a gente precisa, quando estiver propondo uma checklist, uma lista de observação por escrita, mais formal, sistemática, né, sistematizada, ou mesmo a sua interna de observação, que você crie critérios de observação que sejam mais precisos e que você crie também critérios de avaliação, de resposta, que sejam mais precisos. Existem outros estudos aí na literatura que propõem fichas de observação. Eu considero que eles pecam em alguns sentidos, porque alguns deles mostram os erros que são mais comuns na execução do nado, e o treinador, o professor, vai marcar se esse erro aconteceu ou não na sua observação. Qual o problema? Como eu já discuti com vocês, a ideia do erro ela é um pouco complicada, porque na verdade existe uma faixa na qual o movimento é considerado correto, existe uma faixa que a gente vai considerar que esse movimento está distante daquela faixa que eu considero que é adequada, e existe realmente o erro, que está muito distante daquilo que eu considero que é correto. Só que mesmo existindo essas faixas onde se permite que o movimento, onde se entende que o movimento está próximo daquilo que eu considero que é adequado ou muito distante, esses limiares entre uma fase e outra eles não são tão precisos. Vou ler aqui uma proposta de um estudo que tem na literatura. Ele propõe o seguinte: erros na recuperação e no ataque. Então já está interessante, porque ele pensou numa fase da braçada, já fica mais preciso o critério de observação, apesar dele estar pensando em dois momentos diferentes, né, da fase do nado. A recuperação, a gente entende que é desde o momento que as mãos saem da água até o momento que a mão entra na água. E o ataque é essa entrada da mão na água. Então, na verdade, está pensando em dois momentos. Vamos ver os critérios que ele colocou. Braço sobre a água com movimento baixo e amplo, oscilando o corpo. Aí se isso acontecesse com o nadador, era para a gente marcar um X. O que na verdade é movimento baixo e amplo? O que é oscilando o corpo? O segundo critério que ele propõe, por exemplo, mãos posicionadas acima do cotovelo, eu acho que é já mais fácil de perceber do que esse primeiro que eu acabei de mostrar para vocês. Olha o terceiro: braço desalinhado com o ombro durante a entrada na água no sentido horizontal. Eu até consigo entender o que é esse braço desalinhado com o ombro, mas mais uma vez, qual é a faixa permitida desse alinhamento ou desse desalinhamento? O quanto exatamente você considera estar desalinhado? E essa que é a dificuldade. E é por isso que é difícil a gente achar concordância dentro daquele padrão que eu considero adequado, que a literatura sugere, para a gente mostrar que os critérios de avaliação estão adequados. Uma outra proposta que a gente tem de ficha de observação na literatura, eu ainda acho também que está imprecisa. Esse é de um estudo mais antigo, de 2001, apesar de não ser tão antigo, já tem um certo tempo, né? Por exemplo, o critério de avaliação é membros superiores. Aí o primeiro item: postura, orientação incorreta da mão. Em que momento exatamente? Na fase de puxada, na fase de empurrão, na entrada na mão da água, na recuperação? Não sei. Próximo critério: entrada fora do alinhamento longitudinal do ombro. Isso é muito comum para ver se está cruzando a mão quando entra na água. Mais uma vez, mas não existe uma faixa permitida? Qual é essa faixa? Próximo item: ação descendente muito curta. O que seria uma ação descendente muito curta? Está falando quando a mão entra na água para poder preparar o braço para a fase de agarre? Não sei exatamente. Trajeto motor incorreto, outro item dele que ele propõe. O que seria esse trajeto motor incorreto? Em qual fase? Na entrada? Na primeira fase de agarre? Na puxada, no empurrão, na recuperação? Não sei. E a resposta não era só em sim ou não. Então o movimento, está vendo como é que ele é muito dicotômico, né? Ou está completamente certo ou está completamente errado. É lógico que toda proposta de ficha de observação
ela não consegue ser 100% perfeita, porque existe esse viés que faz com que a gente fique com certas dúvidas, mas a gente deveria pensar o máximo possível sobre esses critérios para que a gente não incorra em erro durante o processo de observação, porque automaticamente isso vai levar o erro para frente, né, na observação e depois na intervenção. Então a gente precisa entender que essa dicotomia entre certo e errado, né, ou totalmente certo, totalmente errado, vai levar a gente a erros de interpretação. A gente precisa entender que existem faixas dentro das quais o movimento pode ser considerado correto. A gente também tem que pensar que geralmente a gente compara o nosso aluno, o nosso nadador, com um nadador de elite. A gente cria uma imagem mental, que não significa que seja correta, né? Mas a gente cria uma imagem mental a partir das nossas experiências e do nosso estudo, daquilo que seria um movimento correto, e a gente vai comparar aquilo que a gente está vendo com aquela imagem que a gente tem, para ver se elas se espelham, né? Para ver se elas batem, se elas concordam. Mas a gente tem que lembrar que o nosso aluno ele tem particularidades e características que são completamente diferentes. Será que ele tem a mesma envergadura, a mesma estatura, a mesma força, o mesmo condicionamento físico para que ele realize o movimento dentro desse padrão que a gente tem como adequado? Pode ser que não. Por isso que existe uma outra proposta para essa avaliação do movimento, onde a gente vai comparar o movimento do aluno com ele mesmo. Ou seja, aquele movimento que ele faz, ele está dentro de um padrão de desempenho que eu considero que é adequado? Ele está dentro dessa faixa que eu considero que é adequado e o desempenho, a consequência desse movimento é adequada? Então, vou considerar que o movimento está adequado. Também é importante a gente lembrar que testar é diferente de avaliar. Testar é o processo de obtenção de medidas. Ele tem que ser o mais preciso possível, porque a partir desses dados que eu obtenho, eu vou julgá-los, eu vou avaliá-los para poder saber o que está acontecendo. Então, testar e avaliar são coisas diferentes e não deveriam ser feitas ao mesmo tempo. A gente já sabe também que existe uma diferença muito grande na capacidade de observação entre os avaliadores. Vamos pensar aí na natação, os critérios de observação, o foco de observação é diferente e muitas vezes isso acontece porque não foi feito nenhum processo de intervenção com esses treinadores que permitisse que esses critérios de observação, o foco de observação que eles têm, fossem o mais semelhantes e precisos possíveis para que todos estivessem falando a mesma língua. A ideia não é padronizar no sentido de restringir a capacidade ou o conhecimento do professor, mas a ideia, na verdade, é que ele observe melhor, observe a partir de determinados critérios que são relativamente comuns entre os diversos professores, para que eles falem a mesma língua e a gente tenha um melhor resultado. O que então não existe na literatura e foi justamente a proposta do estudo? A gente fazer uma intervenção com o objetivo de tentar padronizar esse processo de observação, os critérios utilizados entre os professores, para poder perceber se a partir disso a confiabilidade, a reprodutibilidade desses resultados seria melhor ou não. No nosso estudo nós propusemos aí 3 objetivos. O primeiro foi testar a confiabilidade entre avaliadores para a observação da braçada do nado crawl, a partir de uma lista contendo 20 itens e seus descritores de movimento. Depois, testar o efeito da conversa entre os avaliadores, nessa interação entre os avaliadores, na confiabilidade entre esses avaliadores. Nessa conversa, eles propuseram, dentro dos 20 itens, aqueles que eles consideravam como mais importantes, eles escolheram 5. E, por último, testar a confiabilidade entre avaliadores para os momentos pré e pós-intervenção, que foi esse bate-papo entre os avaliadores, com a intenção de melhorar, ou, na verdade, discutir os pontos que eles utilizavam para poder observar e avaliar o movimento dos nadadores. Para que vocês entendam o nível desses nadadores, eles tinham condições de nadar 50 metros crawl e estavam aprendendo ainda o nado de costas, tinham pelo menos 1 ano de aula de natação e são de diferentes níveis técnicos. Os avaliadores foram 3 professores com experiências diferentes no ensino da natação e formação acadêmicas também diferentes. Eles não conheciam a ficha de observação previamente e eles foram informados sobre como preenchê-las. Então, o avaliador, que a gente chamou de A, tinha 12 anos de experiência com o ensino da natação e tinha especialização. O avaliador B, 4 anos de experiência com o ensino da natação, com a parte de ensino realmente, e a titulação em especialização. E o avaliador C, 18 anos de experiência com o ensino da natação, tendo trabalhado aí com equipes também de treinamento e possui doutorado. A escolha desses avaliadores com níveis de experiências diferentes e formações acadêmicas diferentes foi proposital
Os estudos geralmente tentam padronizar ou igualar o nível de experiência e de formação dos avaliadores, acreditando que isso possa ser interessante para que se ache maior consistência no processo de avaliação, mas nem assim o resultado tem sido nesse sentido. O teste consistiu nos alunos nadarem 25 metros nado crawl, numa velocidade confortável. A filmagem foi basicamente no centro da piscina para poder se tirar o efeito da saída e da chegada. Os nadadores não podiam respirar, foi o que a gente pediu, né, entre o 6º e o 20º metro, para que a respiração não influenciasse na execução da braçada, já que a gente avaliou a braçada, né, a braçada do lado direito desses nadadores. A gente realizou a filmagem fora da água e dentro da água, e depois esses quatro planos de visão, né, submerso, lateral e frontal, e fora da água, lateral e frontal, foi passado para os treinadores. Para poder propor a ficha de observação, a gente pensou na proposta tradicional que existe das 4 fases para a braçada do nado de crawl: entrada da mão na água, o apoio ou agarre, toda a fase subaquática, que aí já engloba a puxada e o empurrão, e a recuperação. A partir dessas 4 fases, então, foram propostas perguntas com a intenção de facilitar o processo de percepção do movimento, e os treinadores, então, a partir dessas perguntas, deveriam responder aquilo que eles estavam vendo. A intenção não era marcar, não era marcar se aquilo estava correto, se aquilo estava errado, o que causou esse erro, mas sim observar e, a partir da sua observação, marcar o que ele conseguia identificar ali. No total, nós propusemos 20 itens, e esses itens, então, englobavam ali vários descritores de movimento. O que é o descritor de movimento? São todas as possibilidades de movimento que poderiam acontecer para um determinado item, para uma determinada pergunta. Por exemplo, sobre o item para a entrada da mão na água. A primeira pergunta foi: como a mão entra na água? Uma outra pergunta: como a mão está posicionada quando entra na água? A preocupação foi que a gente fizesse uma pergunta que fosse bem específica para uma situação, e depois a gente pensou nesses descritores. Então, por exemplo, no quesito como a mão entra na água, quais eram os descritores de movimento? O primeiro: a mão entra na água na linha do ombro, mas muito próxima da cabeça. O segundo: a mão entra na água para dentro ou para fora da linha do ombro. E o terceiro: a mão entra na água na linha do ombro e à frente da cabeça. Então, a gente pensou em todas as possibilidades de resposta. Um outro tópico aí sobre a entrada da mão na água seria: qual parte da mão toca a água primeiro? Quais seriam os descritores? Os dedos não são a primeira parte a tocar na água, ou os dedos são a primeira parte a tocar na água. Na parte do estudo, como eu comentei anteriormente, houve um momento de intervenção, um momento de conversa dos pesquisadores com os avaliadores. Esse momento durou aí cerca de 60 minutos. Primeiro a gente discutiu sobre os critérios de observação e de avaliação dos 20 itens que foram propostos para a ficha de observação. Depois eles identificaram aqueles que eles consideravam mais importantes, como se fossem os movimentos essenciais, os critérios essenciais para a gente poder avaliar a técnica dos nadadores, e eles indicaram 5 itens como os mais importantes. Junto com essa discussão dos 5 itens, a gente também foi discutido, na verdade, sobre o processo de utilização do computador, dos diferentes planos de observação desses nadadores, com a intenção da gente poder meio que padronizar o processo de observação desses avaliadores, com a intenção da gente melhorar o processo de consistência na avaliação. Os 5 itens selecionados como os mais importantes foram: qual a direção da mão quando ela entra na água, como o cotovelo está posicionado na fase de agarre, como a mão está posicionada no início da fase de puxada até o final do empurrão, como é a trajetória da mão durante a fase de empurrão e, por último, como é a angulação do cotovelo durante a fase de recuperação do braço. Vamos aos resultados aí. Para a primeira parte do estudo, o que a gente encontrou como confiabilidade moderada? Dentro do item 1, 2 dos seus descritores foram considerados como a confiabilidade moderada, ou seja, os avaliadores tiveram um certo grau de concordância entre eles, e são os seguintes: a mão entra na água na linha do ombro, mas muito próximo da cabeça, e a mão entra na água na linha do ombro, em frente à cabeça. Então, houve uma concordância, uma mesma capacidade de observação desses itens, desses descritores, desculpa. O item 4
o seu primeiro descritor, que seria a mão entra diretamente para baixo depois que toca na água, também houve concordância. O item número 5 e os seus descritores apresentaram concordância. O item 5 é como o braço está posicionado depois da mão tocar na água. Então houve um adequado critério de concordância nesse quesito. Ainda com confiabilidade moderada, o item 8 e seus 2 descritores, e o item 13, que é como é a trajetória da mão durante a fase de puxada e de empurrão. Com confiabilidade substancial, que é uma confiabilidade ainda maior, a gente percebeu que houve concordância entre os avaliadores para o item 3, que seria qual a parte da mão que toca na água primeiro, e 2 de seus descritores, e para o descritor número 4 do item número 20. Com confiabilidade quase perfeita, a gente achou o descritor número 1 do item 13, ou seja, os avaliadores conseguiram perceber com muita qualidade quando a mão cruza a linha média do tronco para o lado oposto, na fase subaquática da braçada, tá bom? E conseguiram perceber com muita qualidade também, a partir dos mesmos critérios, e conseguiram perceber também com confiabilidade quase perfeita como era a angulação do cotovelo durante a recuperação do braço. Eles indicaram que ele está em extensão completa ou quase completa e distante do nível da água. Isso foi percebido pelos avaliadores com muita qualidade, com muita consistência. Se a gente pensar na segunda etapa do estudo, foi encontrado confiabilidade moderada para os descritores 2 e 3 do item 20, que é o item relacionado à recuperação do braço, e somente para esse item. E se a gente pensar na terceira etapa do estudo, que era para avaliação intra-avaliadores, a gente encontrou que o avaliador A encontrou confiabilidade moderada para o item 20, o avaliador B, que era o avaliador com menos experiência, não encontrou confiabilidade para nenhum dos itens que ele avaliou, e o avaliador C, que era o mais experiente, encontrou concordância, consistência interna na avaliação do item 4, que é qual a direção da mão quando ela entra na água, o item 10, que é como o cotovelo está posicionado na fase de agarre, e para o item 20, como é o ângulo do cotovelo durante a recuperação do braço. Quais são as conclusões aí para a primeira etapa desse estudo? Somente 4 itens com concordância ao menos moderada, dentro dos 20 itens. Então percebam como é que é difícil achar essa concordância, essa consistência entre os avaliadores. E os itens que apresentaram essa concordância moderada, ou ao menos moderada, foram os itens 3, 5, 8 e 13. Somente descritores de movimento com concordância ao menos moderada, em 65. Então, de todos os descritores de movimento, que são 65, somente em 12 deles a gente encontrou concordância ao menos moderada entre os avaliadores. Ainda na primeira parte do estudo, nessa primeira etapa, eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente poder discutir sobre elas. A primeira seria a seguinte: por que diversos itens e descritores de movimento não apresentaram confiabilidade adequada? A gente discutiu que muitas vezes isso pode acontecer porque a maior parte dos movimentos eles são realizados submersos, os avaliadores não têm muita experiência, não têm contato com esse tipo de observação, afinal de contas, geralmente o professor fica do lado de fora da piscina, ele consegue visualizar com mais qualidade os movimentos que são realizados fora da água. Além disso, é importante destacar que os movimentos na natação são movimentos complexos, são movimentos considerados como multiplanares. Isso tudo dificulta o processo de observação. Ou pode ser também que alguns desses movimentos são considerados como menos importantes no processo de aprendizagem. Ainda como conclusão da primeira etapa do estudo, é importante a gente discutir por que alguns itens não apresentaram adequada confiabilidade, mas seus descritores de movimento sim. Ou seja, por que um item como um todo não foi considerado, não apresentou confiabilidade ou consistência adequada, mas os seus descritores sim. A gente percebeu que aqueles descritores que são mais extremos, eles são mais fáceis de serem percebidos ou mais fáceis de serem observados e apresentar concordância entre os avaliadores. Por outro lado, aqueles itens que são tão próximos do limiar entre o adequado e o inadequado, ou coisas nesse sentido, fazem com que a percepção ela seja muito subjetiva e haja mais discordância entre os avaliadores. Por exemplo, para o item número 1, que era em relação à entrada da mão na água, a gente percebeu que quando a braçada foi considerada curta, houve concordância entre os avaliadores. Quando a mão entrou na linha do ombro
e distante da cabeça, que seria uma abraçada correta, também houve concordância entre os avaliadores. Entretanto, quando houve o cruzamento dos braços em relação à linha do ombro, a gente não encontrou concordância entre os avaliadores. Por que isso pode acontecer? Porque essa percepção, se a mão cruza ou não a linha do ombro quando ela entra na água, ela pode ser muitas vezes difícil de indicar em função dessa variação que a gente falou de movimentos que ainda estão dentro do que a gente considera como correto. Então, para alguns avaliadores, mesmo que a mão entre um pouquinho e deslize para fora ou para dentro, isso ainda está dentro de um processo que eles consideram como adequado. Então, eles indicaram a abraçada correta porque esse cruzamento não foi excessivo. Então, os extremos acabam sendo mais fáceis de serem percebidos e essas situações de movimento que estão entre os extremos, elas acabam sendo mais difíceis de serem percebidas e é justamente nesses pontos que a gente precisa melhorar a consistência entre os avaliadores. Se a gente for pensar na segunda etapa do estudo, nenhum dos 5 itens apresentou concordância ao menos moderada, aqueles 5 itens que os avaliadores consideraram como os mais importantes. Somente 2 descritores de movimento com concordância ao menos moderada, em 18. Infelizmente, a intervenção não apresentou o efeito desejado. A gente acreditava que essa intervenção poderia melhorar principalmente a concordância entre os avaliadores, isso não aconteceu. Então, isso destaca para a gente, mais uma vez, que os avaliadores utilizam critérios próprios de observação e de avaliação. Esses critérios são subjetivos até para ele mesmo, tanto que a gente não conseguiu encontrar, na terceira etapa do estudo também, concordância intra-avaliadores. A gente encontrou na terceira etapa do estudo que o professor com maior tempo de atuação em formação acadêmica foi aquele com maior consistência interna, mas mesmo nesse caso, nem todos os critérios foram plenamente atendidos. Então, parece que aqueles modelos de movimento correto que os avaliadores criam na cabeça, que os treinadores criam como referência, eles acabam sendo diferentes. E além deles serem diferentes, eles não são tão precisos, tanto que o mesmo avaliador ele não mostra concordância nas situações onde ele avalia o mesmo grupo de sujeito 2 vezes. Qual é a nossa intenção agora com esse estudo? A gente está conduzindo um projeto de iniciação científica, onde a gente pretende melhorar esse processo de intervenção para que a gente tente melhorar a concordância entre os avaliadores. A gente vai focar principalmente nesses 5 itens que a gente encontrou nesse estudo como os mais importantes e depois eu passo aqui para poder dar o resultado para vocês. Tá bom? Um grande abraço.